Bom dia, igreja. Que a paz de Deus e as bênçãos do Espírito Santo possam estar sobre cada um de nós nessa manhã. Amém? Olha, quando ela disse que a igreja está bonita, mentiu não, viu? Está muito bonito. Que bom ver a igreja, nos dias em que nós estamos vivendo, tão repleta, tão cheia. Nós temos motivos de sobra para desanimar, não temos? Temos. Mas acredito eu que nós acreditamos na volta de Jesus. Você acredita na volta de Jesus? Diga amém. Amém. Agora levante sua mão e diga mais forte, amém. Amém. Acreditar na volta de Jesus não é simples, não é fácil. A gente acha fácil, né? Eu acredito na volta de Jesus. Você acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita que Jesus vai voltar? Eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu acredito que ele já está voltando, ele já saiu de lá. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo momentos na história do mundo como nunca foram vistos. Estamos vivendo histórias que estão sendo decisivas na vida do cristão. Mais uma vez eu digo, eu e você temos motivos de sobra para não estarmos mais aqui. A história do mundo tem tomado um caminho totalmente diferente daquilo que a gente realmente acredita. Porque nós abrimos a nossa boca e falamos, eu acredito que Cristo vai voltar. Mas nós abrimos a porta da nossa casa e vamos viver por aí afora como se Cristo não fosse voltar. Entende a grande diferença que é acreditar e viver como se ele realmente estivesse voltando? Quando eu olho para uma igreja assim, cheia de jovens, eu lembro do meu tempo de jovem, né? Não foi muito longe, não está muito distante, né, Eduardo? O nosso tempo de jovem na igreja, dia desse. E lembro o quão fácil era para nós. Era muito fácil. Era fácil porque a palavra de Deus era pregada com mais ênfase. A volta de Jesus, a gente via nos olhos das pessoas que a volta de Jesus era algo real. Real. Está acontecendo. Era mais fácil para a gente acreditar naquela época que Cristo estava voltando, porque a igreja era mais unida, mais firme. Era mais fácil porque a igreja falava numa linguagem só. Cristo está voltando e todos nós temos que fazer a nossa parte. A direção de escola sabatina, a direção de música, Lar e Família, mordomia cristã, ministério, todos nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte na pregação do Evangelho, sem divergências, sem achismo, e com a certeza de que Cristo está voltando, e tudo isso está escrito no único manual que nós temos, que é a palavra de Deus. Nós temos vivido momentos hoje na nossa vida de dúvida. Às vezes você se pergunta, por que essas coisas estão acontecendo? Será que Deus realmente existe? Quem realmente criou o universo? Eu fui jovem um dia, como você, fui adolescente, fui criança, e eu também tive as minhas dúvidas. E sei exatamente o que se passa na cabeça de uma pessoa quando se pergunta, será que Deus realmente existe? Porque tem momentos da nossa vida que a gente não escuta a voz dele. Isso é fato. Tem momentos da nossa vida que a gente não sente a presença dele. Isso é fato. O que não é fato é que Deus nos abandona. Isso não é fato. Porque na realidade, quando nós não sentimos a presença de Deus e não escutamos a voz de Deus, é porque nós somos os causadores dessa terrível tragédia na vida do cristão. Sabe uma fogueira? Você já acendeu uma fogueira? É bonita, né? Frondosa, aquece, consome, purifica. Assim é Deus. Deus é como uma fogueira. O problema que nós não conseguimos enxergar é que aquela fogueira é um ponto fixo, assim como Deus tem que ser na nossa vida, um ponto fixo. Quando eu me levanto do redor da fogueira e me distancio e vou para a escuridão,
Eu estou tomando essa atitude. Não é a fogueira que sai de perto de mim, sou eu que saio de perto dela. Eu não sinto mais o calor da fogueira, que vai me aquecer nos dias frios. Eu não sinto mais a presença daquele fogo constante na minha vida, porque eu agora me levantei e saí de perto dele. Assim é Deus na minha vida. Se eu me levantar e sair de perto de Deus, eu sou o grande causador de não ouvir a voz de Deus todos os dias na minha vida. Eu sou o grande causador de não sentir a presença de Deus na minha vida todos os dias. Porque quem toma as decisões, quem tem a verdadeira rédea das nossas vidas, somos nós. Deus só pode tomar as rédeas da sua vida se você entrega ela por inteiro nas mãos dele. Não dá para cobrar de Deus a presença, milagres, não dá para cobrar de Deus uma vida maravilhosa quando eu tomo decisões que me levam para distante de Deus. Eu não tenho como cobrar as autoridades, segurança pública, quando eu não vivo uma realidade, saio por aí afora com o meu telefone na mão, com os meus bens por aí afora, na noite escura, dando sopa. Eu não tenho como cobrar a segurança pública dessa forma. Entende? Quando a gente tenta cobrar a presença de Deus na nossa vida, a gente entra em conflito com as nossas ideias, porque nós somos os causadores da falta de Deus nas nossas vidas. Tem uma música, tudo é relacionado à música, isso é fato. A minha vida inteira foi cantar, a minha vida inteira foi participar de grupo, de tocar violão. Então eu relaciono música em tudo que eu faço. E tem uma do Fernando Iglesias que diz assim: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Vocês conhecem essa música? Meu filho, não esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Assim funciona Deus na vida do cristão. Deus quer falar conosco, mas o nosso pecado não permite. Deus quer estar conosco, Ele quer falar contigo, mas Ele tem que usar as coisas para poder você entender. Ele tem que usar um acidente, Ele tem que usar o bramido do mar, Ele tem que usar uma tsunami, Ele tem que usar duas torres que caíram. Essas coisas têm que acontecer. Ele permite que essas coisas aconteçam, porque é a única forma de nós nos voltarmos para Ele, nem que seja com uma única pergunta: Senhor, aonde Tu estavas no momento daquela tragédia? Ou você nunca se perguntou: Senhor, onde é que o Senhor estava quando um rapaz chamado Lázaro saiu ceifando vidas por aí afora e teve que ser capturado da forma brutal como foi? Você não se pergunta isso? Por que as coisas têm que ser assim? Por que Deus permite que um estuprador nasça? Por que Deus permite isso? São perguntas simples. Eu estou fazendo essas perguntas aqui para eu e você entremos numa discussão profunda e mental sobre o que é realmente Deus na nossa vida. Porque se você coloca dentro do seu coração: não quero pensar nisso, só quero pensar em coisas boas. Você não está entrando em conflito com a sua maior fraqueza, que é realmente acreditar se Cristo vai ou não voltar. Se essa história de que Jesus nasceu de uma virgem é verdade, você precisa confrontar isso. Sabe por quê? Porque você é um ser humano, você não estava lá, você viu. Acreditar é questão de fé. Então quando você coloca a sua fé em prática e diz: eu acredito, sabe por quê? Porque tudo o que a palavra de Deus disse até hoje se cumpriu e está se cumprindo, e eu acredito que ainda vai se cumprir mais ainda. Baseado em quê, irmão, que você está falando um negócio desse? Abra sua Bíblia em Lucas. E vamos para o capítulo 21.
Abra lá a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Quem já tem Lucas capítulo 21 decorado na mente aí? Lembra, Eduardo, quando a gente fazia concurso bíblico na igreja? Velocidade bíblica também tinha muito. Essas coisas foram se perdendo ao longo do tempo, porque nós estamos vivendo a modernidade dentro da nossa igreja. É muito bom a gente fazer uma coisa mais dinâmica, mais alegre, que atrai o jovem para a igreja, mas é bom também a gente manter, não é tradição não, é bom a gente manter aquilo que causa raiz, aquilo que enraiza a vida do jovem na igreja. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa, você pode até sair da igreja, mas quando se tem princípios fundamentados dentro da palavra de Deus, a igreja nunca sai de você. A semente da palavra de Deus permanece em você para sempre. E em algum momento ela vai germinar de novo e vai formar uma árvore frondosa e maravilhosa, que vai dar mais frutos ainda. Lucas capítulo 21. Verso 7 em diante, diz assim, ó. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Senhor, e também chegou a hora, não os sigais. Meu querido, você está pregando, dizendo que Cristo vai voltar, que a gente precisa reavivar na palavra. E quando chegar alguém, como é que eu vou saber? Quando essa pessoa chegar e disser: olha, eu sou o Senhor, como é que eu vou saber tudo isso? Essa mesma dúvida aconteceu na cabeça dos discípulos. Mesma coisa. E o verso 9 diz assim, ó: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Quando começou a pandemia, eu ouvi muitas pessoas levantando a bandeira, pregando o evangelho, dizendo: olha, isso aí é uma das pragas. Inclusive, essa foi uma das questões que foi levantada dentro da igreja adventista: é ou não uma das pragas? A Bíblia nos ensina que quando essas coisas começarem a acontecer, não vos assusteis, porque o fim não será logo. O fim não será tão breve como a gente imagina. Esse é o problema que nós estamos vivendo dentro da igreja. Eu, você e todos aqueles que não vieram hoje aqui e estão em outra igreja. Esse é o problema. É que nós estamos esperando uma semana decisiva para a volta de Jesus. Nós estamos esperando... quando sair o decreto, tudo piora. Quando tudo piora, Cristo volta. Então a gente vai vivendo normal. Quando sai o decreto, a gente já sabe o que tem que fazer. Errado. Errado, porque a porta da graça se fecha antes de tudo isso. Errado, porque quando a porta da graça se fechar, eu e você que estivemos fora, não entramos mais. Não haverá mais peninha, que é como a gente conhece a misericórdia de Deus. Então, quando a gente vive esperando uma semana decisiva para tomar uma atitude na vida e ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pregador, um cantor, a gente vive a volta de Jesus errado, porque a gente vive para o último momento. E se esse teto cai hoje aqui? Quem viveu para o último momento faz o quê? É um exemplo bem duro, né? É um exemplo bem radical. Mas o mundo está mostrando por aí afora que essas coisas acontecem. E acontecem bem debaixo dos nossos olhos. O problema é que a gente não quer enxergar. Tem gente que não assiste jornal. Eu não assisto jornal, só passa tragédia. Porque é só o que está acontecendo. 195 países estão estudando a fundo as mudanças climáticas, porque não está normal.
Esse ano, no Rio Grande do Sul, chegamos a 8 graus negativos. Já aconteceu isso na história? Jamais. No Canadá, pessoas morreram porque a temperatura se elevou a acima de 50 graus. Você sabia disso? Apocalipse diz que o sol esquentaria quantas vezes mais? Por que a gente está surpreso? A gente já sabia disso. A gente está surpreso porque a gente vive para uma semana decisiva da volta de Jesus. Por isso que a gente está surpreso. Cristo não vai voltar, meus queridos, Ele já está voltando. A decisão que eu e você temos que tomar hoje era para ter sido tomada ontem. Há muito tempo atrás. Você só tem uma vida para Cristo voltar. Sabe quanto tempo dura a volta de Jesus? Quantos anos você tem, irmão? 57 anos. A estimativa de vida do ser humano no Brasil é de 77, 78. É a média da volta de Jesus na vida de uma pessoa. Ah, mas Cristo não voltou já faz 2000 anos. Tudo bem, você tem 2000 anos? Não. Então Cristo volta enquanto você está vivo. Porque depois que você morre, Cristo volta para você. Sabe a passagem bíblica no abrir e fechar de olhos? Como um relâmpago se mostra no oriente e vai até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Piscou, é um relâmpago. Assim é a vinda do Filho do Homem. Se refere à morte do ser humano. Se refere quando o ser humano dorme no Senhor, porque ele não sonha mais, ele não vai para um céu cheio de flores, um campo, ele não vai para um purgatório onde ele fica numa sala esperando a decisão, e nem vai para o lugar onde só tem fogo e ele fica lá sendo espetado pelo cãozinho com um garfinho de 3 pontas, porque se era para ser ruim, não era para ser só 3, né? Quando o cristão morre, sua alma descansa e o seu fôlego de vida volta para quem? Para Deus. Naquele momento, se você não sonha, você já dormiu sem sonhar. Você não já dormiu sem sonhar? Sabe quando você está bem cansado? Hoje eu vou dormir muito. E aí você fecha os olhos, adormece, quando você abre já é 7 horas da manhã, já está atrasado para ir trabalhar. Sabe quando isso acontece? Assim é a morte, o sono eterno. E aí a gente está esperando a volta de Jesus como uma coisa que só vai acontecer daqui a 5.000 anos. Não, quando se completar o milênio, aí vem o milênio do descanso, aí é a volta de Jesus. Meus queridos, a volta de Jesus dura enquanto você está vivo. Porque depois que você morre, Cristo volta para você assim, ó. Entendem como a gente está vivendo a volta de Jesus como uma coisa errada? Como uma coisa que só vai acontecer nos dias do... Não, Cristo só vai voltar quando os meus netos estiverem grandes. Eu acho. Eu posso não declarar isso para as pessoas, mas eu declaro com testemunho. É ou não é? Meus queridos, o mundo está se contorcendo. O que não chove aqui no sertão, está chovendo lá. Na China, no Japão. Sabia? O que tem de calor lá no Canadá, está acontecendo de frio aqui no sul do país. E da mesma forma como as pessoas estão morrendo de calor lá, tem pessoas morrendo congeladas aqui. Que vai dormir à noite e amanhece congelado. Morto. Gente, isso não é normal. Isso não é normal, um ser humano morrer. Não é normal. Eu e você não fomos feitos para a morte. Eu e você, meu querido, fomos feitos para a vida eterna. Nós somos descendentes de Adão. E quando Cristo voltar, Ele vai nos devolver a vida eterna que nós perdemos lá no Éden. Você precisa acreditar nisso e colocar isso em prática. Meus queridos, o mundo tem muita coisa a oferecer. Muita coisa boa, que no final é amargo. Que no final tira tudo que você tem. Vamos continuar a nossa leitura. Verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Isso a gente vê todo dia.
Haverá grandes terremotos. Aconteceu um aí antes de ontem, né? Quinta-feira aconteceu um grande terremoto de 9,1 no Alasca, onde tem a maior geleira do mundo, né? E a gente não quer enxergar não que Cristo está voltando. A gente só vai enxergar que Cristo está voltando quando a gente vê uma onda de 50 metros de altura, assim, mais ou menos. Quando a gente vê um terremoto que vai abrir o chão e muita gente vai cair dentro. Quando a gente vê uma praga que as pessoas vão começar a morrer e nem medicina nenhuma vai dar jeito, AstraZeneca nenhuma vai dar jeito, Janssen nenhuma vai dar jeito, aí a gente vai acreditar que Cristo está voltando. Só, meus queridos, que a gente não sabe o momento em que a porta da graça se fecha. Então, por que viver para a última semana? Então, por que viver a volta de Cristo só quando essas coisas começarem a acontecer? Verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais. 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Essas coisas já aconteceram ou estão acontecendo? Já aconteceram. Essas coisas já aconteceram. Vocês conhecem a história dos valdenses? Vocês conhecem? Desde que o mundo é mundo que tem terremoto. Em 1733 aconteceu um grande terremoto em Lisboa. Matou quase a metade da cidade. Arrasou com a Europa. Foram registradas tsunamis gigantescas. É porque são coisas que não passam no jornal, a gente não estava lá. Não tinha mídia. Só tem livro de história para contar. A Lua já se tornou cor de sangue várias vezes. 1735, as estrelas caíram no firmamento. Houve chuvas de estrelas. Cristo está voltando há muito tempo, gente. E Ele está perto de rasgar os céus, mostrar a sua face à humanidade e dizer com a sua voz terna: eu vim te buscar. Chega, está na hora. Você, jovem, tem a faca e o queijo na mão, mas se você não cortar, não funciona. Se você não fatiar a palavra de Deus para as pessoas, não funciona. Meus queridos, nós quando somos jovens, nós queremos uma vida feliz. Nós queremos que as coisas, os lugares para onde nós vamos, o retiro espiritual tem que ser maravilhoso. Eu só vou se for bom. Se tiver programação boa. Eu só vou para a igreja se tiver programação boa. Nós, quando somos jovens, somos assim. Só que Mateus capítulo 5, verso 13 diz que eu e você somos o sal da terra. Sem sal, tudo é sem sabor. E se eu e você somos o sal da terra, a programação só é boa se nós estivermos lá. A gente tem que parar de procurar coisa boa para a nossa vida quando nós é que temos condições de fazer aquilo ficar bom. A igreja só vai ser mais feliz quando eu abrir a minha boca e disser amém. A igreja tem que parar de quando alguém estiver pregando aqui e falar uma coisa: Cristo vai voltar, Ele já está voltando e vai salvar todos nós. As pessoas ficam caladas. Sabe por que fica calado? Porque o peso daquilo que eu estou vivendo, não deixa eu realmente declarar que Cristo está voltando. Eu perco a certeza de que Jesus está voltando, porque eu estou pensando lá nos problemas da minha casa, porque eu estou pensando no meu filho que está envolvido com droga, com criminalidade, porque eu estou pensando, sabe em quê? Eu estou pensando no meu pai que é alcoólatra, eu estou pensando na minha mãe que separou do meu pai e está sofrendo muito, eu estou pensando num doente que tem na família, eu estou pensando no emprego, eu estou pensando na faculdade, eu estou pensando na prova que eu deveria passar, que eu estou morrendo de estudar e não passo, eu estou pensando num concurso que eu quero fazer.
porque eu quero provar para as pessoas que estão ao meu redor que eu consigo, que eu posso, porque eu quero ter uma vida melhor. Isso torna o ser humano cego, porque a vida só existe porque você está aqui. A vida só é melhor se você fizer dela melhor. Sabe por quê? Porque quando a gente morre, a vida continua. É simples. A vida não presta, vou tirar minha vida. Quando você tira, ela continua. Nós não precisamos disso para a nossa vida como jovens. E quando eu falo jovens, eu estou falando de você que já está com quase 80. Porque os antigos viviam como se Cristo fosse voltar naquele dia. Paulo vivia e pregava como se Jesus fosse voltar naquele momento. Eles deram a vida pelo Evangelho, eles tornaram a vida saborosa para outras pessoas, porque eles acreditavam que daqui a pouco Cristo iria voltar e já estava chegando. Pedro, tu vai ser crucificado de cabeça para baixo. Ele dizia, não tem problema, Cristo volta amanhã. Não tem problema não, Cristo já está voltando, esse sofrimento aqui vai acabar. Se tem que ser assim, vai ser assim, que Jesus está voltando. A internet, os jornais, o disse que me disse, veiculam notícias o tempo todo. É verdade que boa parte dessas notícias são falsas, mas não tem como falsificar uma catástrofe. Não tem como falsificar, não tem como falsificar a meteorologia, não tem. Ontem à tarde, eram umas 2h30, eu estava fazendo um serviço ali perto do Icaraí, que eu trabalho com drywall, forro, sangue, essas coisas. E aí eu gosto de colocar a minha série favorita, para mim ficar ouvindo enquanto eu trabalho. Tudo que é som que me agrada, me motiva. Então eu estava ali assistindo, eu assisto Grey's Anatomy, não sei se vocês assistem. Assisto Grey's Anatomy porque são experiências de vida que trazem lições, e isso é maravilhoso. É melhor do que a gente estar assistindo Diário de um Vampiro, né? Cultura inútil. Isso é a minha visão. E aí eu ouvindo lá, e eu ouvi quando um dos personagens falam sobre o que a vida realmente importa. Sobre o que a gente realmente espera das pessoas. E sobre o que realmente as pessoas esperam da gente. Era uma narrativa. São várias cenas que quem assiste Grey's Anatomy sabe como é. E um dos personagens por trás narrando, né? Isso me fez pensar no quanto a gente se importa com a vida das outras pessoas. A gente resume a dois lados. A gente se importa ou a gente não se importa. Quando na realidade é o quanto a gente se importa. Isso vai de 0 a 10. Você se importa, porque você quer saber. Sabe quando você tem um embate com outra pessoa e você precisa saber se essa pessoa está indo bem ou se ela está indo mal? Porque no fundo, se a pessoa estiver indo mal, você está se realizando. É o ser humano que é assim. E a gente não precisa disso. Nós somos o sal da terra. A gente precisa dar sabor à vida das pessoas, irmão. Sabor. Eu gostaria muito de estar aqui cantando com vocês. Mas desde ontem que eu estou com enxaqueca braba. Não sei se vocês perceberam. Mas eu até disse, irmão, eu vou pregar porque eu tenho que ir. Porque eu não fiz meu compromisso. Então eu vou estar lá.
Sabe por quê? Porque independente daquilo que eu esteja sentindo, quem faz a obra na minha vida, na sua vida, na vida de todos que estão aqui, na vida do Eduardo, é o Espírito Santo. É Ele que te leva de um lado para o outro, porque até o teu andar salva vidas. Quando você sai de casa, no meio de uma pandemia, vestido para ir à igreja, com a Bíblia debaixo do braço, muitas pessoas vão apontar dizendo, só, é um fanático, doido. Mas outras vão dizer assim, ó, nem que seja só para elas mesmas. Nossa, eu preciso disso na minha vida. Jovem, quando eu tinha 16, 17 anos, eu andava com a Bíblia debaixo do braço, ali lá no Monte Castelo. Ali no Monte Castelo, quando eu morava lá. Eu andava com a Bíblia aqui debaixo do braço, e os meus amigos, quando eu passava, eles diziam, aí ó, ei pastor. Eu tinha mais nome não, meu apelido era Aleluia. Ó, Aleluia. Nunca desisti disso aqui. A minha maior felicidade foi saber que depois que eu me mudei, 90% dos meus amigos hoje conhecem a palavra de Deus. Meus queridos, não é só pregar. Não é só vir aqui à frente pregar e cantar que salva vidas, não. O testemunho salva vidas. A gente leva tanto tempo nas redes sociais postando foto, fazendo rios e tal. A gente leva tanto tempo que a gente esquece de fazer isso. A gente esquece que é o nosso testemunho. Mas também não ajuda, né? Você vai contar um testemunho numa live, ninguém assiste, fica 2, 3 pessoas assistindo. E essas 2, 3 pessoas que estão assistindo são seus fãs reais, porque estão ali porque a vida não tem sabor nenhum. Não tem. Vá num shopping, sente numa praça de alimentação e fique assistindo ao seu redor. Não tem sabor nenhum. Até porque você gostaria de estar ali com outras pessoas confraternizando. Não tem sabor nenhum a vida. Mateus capítulo 5, verso 13 diz que eu e você somos o sal da terra. Quem dá sabor à vida somos nós. Somos nós que dá sabor à vida. É o soja que o Eduardo faz que dá sabor à vida. É um louvorzão que dá sabor à vida. É a pregação do evangelho. É contar uma historinha para as crianças. Essa história que foi contada hoje jamais vai sair da cabeça delas. Nunca. Elas podem até sair da igreja um dia. Mas em uma determinada situação elas vão lembrar daquilo que foi dito aqui essa semana. Essa manhã. A palavra de Deus é uma semente viva. Que depois que ela é plantada, ela vai germinar. Então, jovem, se levante hoje, tome a sua decisão hoje. Como eu disse a vocês, eu tenho motivos de sobra para não estar aqui. Porque a vida para mim nunca foi fácil e para você também não vai ser. A verdadeira essência é que eu e você fomos criados para a eternidade. Caímos em pecado. E estamos travando a maior batalha da história do universo, entre o bem e o mal dentro do nosso coração, no qual eu e você vamos decidir hoje quem vai vencer. Se você alimenta o mal, quem vai vencer é o mal. Se você alimenta o bem e é sal da terra, quem vai vencer hoje é Deus na sua vida e na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Testemunho é tudo. Fazer o bem é tudo. Acho que eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Um jovem estava estudando medicina. Só que ele era bem pobre. Bem pobre. Ele tinha passado numa faculdade particular, mas não tinha dinheiro para se alimentar, nem para pagar aluguel, para nada. E ele estava morando numa cidade que ele não conhecia nada. Ele foi para lá, foi morar num desses, como é que a gente chama? Albergue, né? E aí, ele precisava de dinheiro para alimentação, para passagem, para pagar livros de estudo, para tudo. Ele não tinha de onde tirar. E
emprego naquela região era difícil, porque a cidade não era muito grande. Então ele começou a pedir dinheiro de porta em porta. E aí ele foi batendo de porta em porta, pediu uma moedinha, pediu uma ajuda, explicava a situação: eu sou estudante de medicina, estou passando por isso, está aqui, eu não estou sujo, eu estou com a minha melhor roupa, isso é para mostrar para vocês e tal. E foi explicando toda aquela situação, até que ele chegou na casa de uma moça linda. Para ele era... E aí quando ele bateu na porta e lá, e ele esperando a pessoa sair, já estava formulado na mente tudo o que ele ia dizer. Quando ele virou, que viu a pessoa na porta, tudo o que ele ia dizer, ele pegou e botou no bolso. Ele viu uma menina muito bonita, ele não ia dizer um negócio daquele. Moça, é porque eu estou perdido por aqui, eu estava indo para um... mas você pode me dar um copo com água? Eu não comi nada ainda. Você pode me arranjar um copo com água? Bem assim mesmo, gaguejando mesmo. E aí a moça voltou com um copo de leite, 2 pães, deu a ele comeu, ficou muito feliz, conversaram e ele foi embora. O rosto daquela moça nunca mais saiu da mente dele. Poxa, eu pedi um copo com água, ela me alimentou, que maravilha, existem pessoas boas no mundo. O tempo passou. E aquele jovem se tornou médico. E por sinal, um grande cirurgião. E aí, foi embora, foi para outra cidade. Aquela moça também tinha uma vida e sofreu um acidente. E esse acidente desfigurou o rosto dela. E aí ela foi para o hospital. E quando foi atendida lá no hospital, ela ficou um tempo em coma ainda. E quando ela acordou, já tinha sido feito todo o procedimento no rosto dela e tal, né, plástica, isso tudo, para reconstruir. E aí, a enfermeira entrou e disse: olha, eu sei que você acordou agora e tal, não tem nem 24 horas, mas eu preciso lhe entregar aqui a conta do hospital. O hospital aqui é particular, você veio para cá e tal, deu entrada aqui. A gente não tinha como lhe transferir, e nem queriam, né, porque é particular, nós vamos fazer isso. Está aqui a conta. E aí a conta dava muito alta. Estava em torno de 15 mil a 20 mil reais. Ela não tinha esse valor para pagar. E aí ela começou a chorar e: não tenho como pagar isso daqui, eu não tenho. Entregou o papel à enfermeira e disse: olha, eu não tenho como pagar. A única garantia que eu tenho é, eu tenho minha casa e eu não tenho condições de pagar esse valor. E aí a enfermeira foi falar com o médico e o médico pegou lá o papel e viu tudo lá, a relação, viu tudo, e foi lá falar com a jovem. Quando ele chegou para falar com a jovem, ele disse: olha, infelizmente nós não temos como receber a garantia de casa ou qualquer outra coisa, a gente precisa do valor. Tem nenhuma forma de você pagar, nem que seja parcelado? Ela disse: não tenho como pagar, doutor. E aí ele olhou nos olhos dela e disse assim: eu vou ver o que eu posso fazer com a administração do hospital. E saiu. E aí as horas foram se passando, e no final da tarde, a enfermeira trouxe o papel de novo. Disse: olha, a administração do hospital tem uma proposta para você. Você quer ver? Ela disse: quero. E aí quando ela olhou, as lágrimas começaram a cair. Porque ela foi procurando, ela passou, tinha umas 3 folhas, de todos os detalhes do procedimento que foi feito com ela. As cirurgias, as plásticas, as medicações, tudo. E aí ela começou a chorar, porque quando ela virou a última página, tinha o valor cheio, quase 20 mil reais, e embaixo, escrito com letras miúdas: totalmente pago, há 10 anos atrás, com um copo de leite e 2 pães. O bem que você faz hoje, retorna para você, hoje, amanhã, depois, mas retorna.
Isso eu tenho certeza porque eu já vivi coisas assim. O bem que você faz hoje dá sabor à vida das pessoas. Meu jovem, Cristo está às portas. E eu e você precisamos cuidar uns dos outros. Não espere ser cuidado. Não espere ser bajulado. Não espere. Faça você primeiro. Faça você o bem primeiro. Porque quando você fizer, eu tenho certeza, porque Deus já é justo e fiel para nos perdoar de todas as injustiças, nos purificar de todos os nossos pecados e nos fazer pessoas melhores. Não espere ser feliz nesse mundo, não espere ser milionário nesse mundo, não espere ser rico nesse mundo. Se você fizer por onde, quanto mais você faz, mais você tem. Mas espere a vida eterna, porque é para lá que nós vamos. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Não precisa de uma história que a gente chore, não precisa de uma história que mexa com a gente, não precisa não. Basta alguém perguntar, você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Levante sua mão e diga amém. Você está com algum problema hoje? Eu quero pedir só que você se levante, para a gente orar junto. Se tem algum problema que você quer resolver hoje, só levanta. Não precisa dizer que problema que é, o que você está vivendo, não precisa. Não importa se você está passando por problemas na sua família, financeiro, de saúde, se é com os teus filhos, se é com a tua filha, com o teu filho. Não importa se é teu irmão, não importa. Não quero saber da tua história, só quero saber do que Deus pode fazer hoje. Às vezes não é nada, às vezes não é problema nenhum. A gente só está angustiado com nós mesmos, frustrados com os nossos planos que ainda não aconteceram. Tristes porque a nossa meta não foi alcançada ainda. E também porque nós estamos cansados de lutar sozinhos, de remar e não conseguir atravessar esse mar gigantesco que é a vida. Talvez você esteja cansado de um relacionamento abusivo, que não precisa ter violência doméstica para ser abusivo. Talvez você esteja cansado de ser abusador das pessoas e não sabe como mudar. Hoje tudo é capaz de afligir o ser humano. Nós estamos vivendo na era das doenças psicológicas. É cada vez mais comum a gente sofrer de ansiedade, a gente sofrer de depressão. É cada vez mais comum a gente ficar triste, desapontado com nós mesmos. Hoje, se você não tem seguidores nas redes sociais, você não é ninguém. A essência do ser humano está se perdendo cada dia mais. E isso está fazendo com que eu e você soframos cada vez mais. Meus queridos, você não precisa sofrer sozinho. A dor que você sente hoje, Cristo sentiu naquela cruz. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você anseia. Ele sabe dos seus planos, dos seus projetos. Jovem, Jesus conhece a tua vida de dentro para fora. Ele sabe tudo o que você planeja, o que você almeja, o que você deseja. Ele sabe onde a tua vida vai chegar. Então não viva como se ele não existisse. Não viva como se ele não fizesse parte da sua vida. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Deixa ele fazer um milagre. O milagre não precisa fazer você andar de novo, nem enxergar, ou falar de novo, ou fazer um câncer desaparecer. Não precisa ser esse tipo de milagre. Basta ser um milagre da gente poder acordar de manhã e sentir de novo a vontade de viver, de sorrir, de amar as pessoas, de abraçar, de cuidar.
A gente vê o dia chovendo e dizer, olha que maravilha, está chovendo. E não entrar numa melancolia terrível. Eu não gosto de dias chuvosos. A gente não precisa fazer isso, a gente só precisa sentir de novo a vontade de estar vivo. O Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida hoje. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida espiritual, física, profissional nas mãos de Jesus. É fácil? Ninguém disse. Tem receita? Tem não. Mas tem uma coisa que eu garanto a vocês, que é certeza. Jesus mudar a sua vida, se você acreditar. Vamos orar? Eu ia perguntar se tem alguma mensagem musical, mas era eu a mensagem, né? Vamos pedir a Deus que Deus mude a nossa vida. Que não seja uma enxaqueca que mude o nosso... Não seja uma simples dor de cabeça que mude o nosso desejo de salvar pessoas. Feche seus olhos. Senhor, eu estou aqui diante dos teus pés, diante da tua cruz, carregando a minha. Eu estou aqui diante da tua igreja para te dizer que eu não aguento mais. Para te dizer que eu estou a ponto de desistir da minha vida porque eu não consigo realizar os meus sonhos. Eu estou aqui para dizer, Pai, que é difícil entender que os meus problemas podem ser resolvidos pelo Senhor. Mas quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus tem feito na minha vida, eu consigo sentir a paz que eu tanto almejo. Obrigado, Pai, pelo cuidado, pelo amor, pela oportunidade, pela vida. Obrigado por mudar a minha vida por completo. Obrigado por manter essa igreja cheia de jovens. E que tu possa acender uma luz poderosa no coração de cada um. Que eles possam ser ferramentas poderosas na pregação do Evangelho, dando sabor à vida das pessoas que estão ao redor do mundo. Abençoa a igreja do Conjunto Ceará, que ela possa crescer mais e mais. E que da próxima vez que eu voltar aqui para pregar, que não tenha nem espaço para ninguém sentar. Porque nós precisamos disso, é trazer as pessoas para a igreja. Nós precisamos, Senhor, reavivar a nossa vida. Nós precisamos acordar, nós precisamos acender para a eternidade. Abençoar cada jovem aqui. Que tu possa, Pai, lidar com o problema de cada um. Que não seja uma depressão, que não seja uma frustração, uma tristeza, que não seja uma ansiedade que venha derrubar o cristão. Que o Senhor possa cuidar dos enfermos, que o Senhor possa cuidar daqueles que estão envolvidos nesse momento, Pai, com algum tipo de entorpecência na vida do crime. Senhor, cuida dessa família que tanto sofre. O Senhor tem escutado as nossas orações e tem chorado junto conosco. E que nós possamos sentir essa presença todos os dias da nossa vida. Mesmo que seja difícil, que nós possamos sentir essa presença. Abençoa-nos. Derrama o Santo Espírito sobre nossas vidas. Muda a nossa concepção, faz-nos pessoas melhores. Que nós possamos sentir também, Pai, a vontade de deixar de ser pecadores. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda e nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Que essa grande essência, a essência da vida, possa ser a motivação para a sua vida hoje. Nós não somos um país de mimimi. Nós temos que ser um país de cristãos que encara a realidade e sabe por que nós estamos aqui hoje.
Cristo vai voltar, faça alguma coisa. Faça algo que acelere a volta de Jesus. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje na sua vida, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão salvas pela bondade do teu coração. Amém? Então eu gostaria de despedir a igreja agora. Eu vou estar lá na porta para despedi-los, mas nós vamos sair cantando, né? Vamos cantar Permaneça em Mim, Permaneça. Tem a música aí? Então vamos cantar Permaneça para a saída da igreja, e eu vou estar lá à porta para despedi-los.